Shalom para você, uma boa noite, seja bem-vindo. Estamos ao vivo com mais um Examinando as Profecias na visão hebraica. Mas primeiro vamos orar para que o Criador dos céus e da terra nos abençoe em mais esse estudo revelador, ok? Feche seus olhos. Te damos graças pela tua bondade, tua benevolência em nos conceder mais um dia de vida. Te suplicamos que nos abençoe e nos mostre o teu plano, a tua visão futura, para a restauração de todas as coisas, para o fim, a aniquilação do mal, e pedimos a tua bênção em nome do teu Messias, o teu Filho, Yahushua HaMashiach, teu ungido, hoje e sempre. Amém. Queridos, hoje nós vamos estudar os últimos capítulos do livro de Gileana, Revelação, na visão hebraica. E nós tivemos que refazer esse estudo do Apocalipse porque nós estamos trazendo a restauração, estamos buscando a visão antiga dos profetas dentro da Torá, dentro da revelação do Messias, o Messias hebreu. E hoje nós vamos falar sobre os últimos capítulos dessa jornada final que começamos ano passado e estamos terminando agora, Apocalipse 20, 21 e 22. O milênio da regeneração e o juízo final. Muito bem. Apocalipse 20 começa descrevendo os eventos que acontecem após a vinda do Messias, como você acompanhou conosco no estudo passado, né? Nós falamos sobre o reinado do Messias e esse reinado é o início do milênio, né? E Apocalipse 20, verso 1, descreve esses 1000 anos, onde diz: E vi descer do céu um Melahi, um mensageiro, né? Um anjo que tinha a chave do abismo. Veja só, nós vamos buscar entender o que é esse abismo, nós vamos entender realmente que há um conceito literal dentro desse contexto, uma chave. Ela abre os portais, as fontes do abismo, e nós vamos entender que poder é esse, né? E uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, que é a antiga serpente, que é Ra-Satã, e a amarrou por 1000 anos. Então tudo isso é literal. Muitos tentam espiritualizar o Apocalipse, mas quando você observa realmente Satã preso, amarrado, a linguagem é muito implícita, que realmente, literalmente, ele será preso, amarrado, por 1000 anos. O verso 3 reforça ainda mais esse ponto de vista, quando diz que ele é lançado no abismo, e ali é encerrado. Ou seja, um lacre posto no abismo, nós vamos entender onde fica esse abismo, e pôs um selo sobre ele. Então ele é lacrado, encerrado, né? Ele é trancafiado lá, e um selo é posto sobre ele, né? Um lacre especial, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então, está implícito também que haverão nações sobre a terra, só que ele não vai poder enganar estas nações porque ele está em uma outra dimensão, né? Vamos saber onde é isso, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então veja algo muito importante. O abismo na cosmologia hebraica, já que todos os discípulos, todos os profetas eram hebreus, né, israelitas, então na visão bíblica, o que é abismo? Queridos, é interessante, quando você digita a palavra abismo, ela vai sempre aparecer relacionada com águas. Olha que interessante. O Gênesis 7:11 diz que no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês,
naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Então vejam, no dilúvio, não só caíram águas da chuva vinda do céu, ou as janelas, né, dos céus vindas do domo celeste, mas também elas romperam dessas fontes que existem no abismo. Portanto, existem águas no abismo. Jonas 2,5 também reforça essa tese quando diz que as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Então, quando Jonas foi lançado ao mar, ele foi cercado por águas, ou seja, o abismo. Salmos 104, verso 6 diz: Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. Então, novamente, as águas estão relacionadas com o abismo. Bom, Salmos 77, 16 diz: As águas te viram, ó Iá, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Então, você vê na cosmologia hebraica a região superior a nós, os céus, eles possuem águas acima do firmamento, e nas regiões inferiores a nós, né, subterrâneas, no profundo, existe águas também. Estamos falando do abismo. É o grande abismo de que a Escritura fala. Você tem um lugar chamado Sheol, né, no centro da Terra, abaixo de nós. Né? Sheol é também águas, né? Mas além do Sheol, abaixo dos fundamentos da Terra, os pilares da Terra, existe o grande abismo. Satã será preso por 1000 anos, preso em águas, preso no abismo de águas. Né? Isso é muito interessante. O Apocalipse 20, verso 4 em diante, narra o reino milenar do Messias. Preste muita atenção. João, ou Yohanan, viu tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as Nefeshim, ou seja, as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua e pela palavra de Yahweh, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Mashiach durante 1000 anos. É interessante que durante esses 1000 anos, os santos terão a habilidade de julgar. E ainda mais diz que eles vão viver e reinar com o Messias durante esses 1000 anos. Há várias correntes teológicas que afirmam que esse reinado se dará no céu, por exemplo. Agora, a grande pergunta que tem que ser feita é: bom, se eles vão reinar no céu, então sobre quem eles reinarão no céu? Sobre o Pai? Sobre os anjos? Sobre o Messias? Não há sentido nisso. Onde eles reinarão durante esses 1000 anos, já que eles irão julgar? Né? A Bíblia diz que no verso 5, né, Apocalipse 25, mas os outros mortos, ou seja, os maus, que não participam da primeira ressurreição, não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então veja, queridos, a primeira ressurreição são aqueles que vão reinar com o Messias, são aqueles que vão compor, junto com os 144 mil, a grande multidão, o reino do Messias. Né? As pessoas que vão ressuscitar, todos os patriarcas, os santos, de todas as épocas, que vão reinar nesse período. O verso 6 diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão Kohen, ou seja, sacerdotes de Yahweh e do Mashiach, e reinarão com ele 1000 anos. Então, além de julgar e reinar, os santos receberão a tarefa de serem sacerdotes. E eles terão que ministrar. E isso aqui é muito interessante. Onde eles irão ministrar? Onde serão sacerdotes? Aqui tem uma linha do tempo para você se localizar dentro da escatologia profética.
Nós temos a primeira ressurreição, que a Escritura diz que quando o Messias desce do céu, com alarido, voz de arcanjo, com trombeta do Eterno, e os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. Então, a primeira ressurreição marca a descida do Messias do céu. Isso é a segunda vinda dele. A segunda ressurreição, que já não é dos santos, porque eles já ressuscitaram com o Messias e vão reinar com ele, é quando os outros mortos que não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog, Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Em seguida diz que o mar deu seus mortos, que o Sheol, as sepulturas se abriram, e então a terra deu os seus mortos também. Então essa é a segunda ressurreição, somente após os 1000 anos. Então você tem as duas ressurreições, marcando a inauguração do reinado milenar do Messias na terra, e a segunda ressurreição, trazendo o desfecho desse reinado milenar. Muito bem. Onde reinaremos? Essa é a grande questão. Alguns até ensinam que os santos irão reinar no céu durante 3 anos e meio da tribulação, por exemplo, serão arrebatados, né? E de lá virão 3 anos e meio depois. Há algumas correntes teológicas, como a adventista, que ensinam que os santos vão reinar no céu durante 1000 anos. Mas o Apocalipse 5, verso 10 é muito claro. E para o nosso Eloá os fizeste reis e correm, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, queridos, as escrituras são muito claras. Se não houvesse nenhum lugar do Apocalipse dizendo que eles reinarão, né, sobre a terra, até nós poderíamos ficar calados. Mas existem vários textos só no livro de Apocalipse falando sobre o reinado na terra. Inclusive, Apocalipse 19 narra quando os reinos desse mundo se tornarão reinos do nosso Messias, né? Os reinos do mundo se tornando os reinos do nosso Messias. Apocalipse 11 também reforça essa ideia, né? Os reinos do mundo se tornando reinos do nosso Messias. O profeta Daniel claramente descreve esse reino e esse domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, ou seja, debaixo de todo o céu é na terra, óbvio. Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então há uma implicação que vão haver domínios restantes sobre a terra durante o reino milenar do Messias. Estarão subjugados, serão regidos com vara de ferro, terão que se amoldar aos princípios e às normas dos estatutos e mandamentos da Torá. O reino, a restauração do reino de Israel sobre todas as nações da terra, queridos. E aqueles que escaparão, o profeta Zacarias diz, no capítulo 14, que terão que adorar no monte. O Apocalipse 20, verso 7 em diante, narra o desfecho desse reinado milenar messiânico, digamos assim, né? Onde o Messias e os santos reinarão. Por que reinado milenar messiânico? É interessante, queridos, que o Messias ele tem que cumprir essa condição de que ele assume o trono de Davi, o trono de glória, ele resgata a terra antes que ela seja devolvida ao Pai, pelas mãos do Messias. Isso é muito importante. Já que Adão recebeu essa incumbência e falhou com ela, né? Satã usurpou esse reino. Agora o Messias vem, retoma o controle político desse reino, religioso, social. Então ele regenera essa terra, né? A Bíblia fala que a restauração de todas as coisas, em 1 Coríntios 15, né? O Apocalipse, o livro de Mateus fala sobre a regeneração, né? Esse período quando a terra será restaurada, será redimida, toda a criação
retornará ao seu estado original. Tanto é que todos os termos que são usados na profecia, se referindo à redenção da criação, de toda a criação, se aplicam a algo novo, não que nunca existiu anteriormente, mas algo que foi renovado. Você não pode renovar algo que não existia. Você não pode restaurar algo que nunca existiu. Você tem que restaurar algo que existiu. O paraíso, o Éden, o Gan Éden será restaurado na terra. E o Messias irá provocar essa restauração. Se você ler a descrição do que acontece em Zacarias 12, 13, quando o Messias ele retorna, águas jorram para todo lado. Ele aplana o lugar onde ele se instala com os santos. E de lá ribeiros fluem. Os desertos irão florescer. A terra começará a ser restaurada a partir de Israel, no reino milenar. Aleluia. O Apocalipse, o livro de Isaías 62, verso 1 a 4, descreve onde se encontrará esse reinado. Tanto é que o Apocalipse descreve que no fim do milênio, né, Hassatan é solto da sua prisão e ele sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro extremos, ou quatro cantos da terra. Sim, a terra tem quatro cantos, queridos. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. E Gog e Magog é uma descrição dos filhos de Jafé, o filho de Noé, que deu origem aos povos europeus ou caucasianos. Gog e Magog estão entre esses filhos. Nós estamos falando aqui de povos aqui localizados próximo à Ásia Menor, né, a Eurásia, na região da Rússia, cujo número é como a areia do mar. Eles lideram as nações no final do milênio para as ajuntar em batalha. Eles subiram sobre a largura da terra. Então, é muito importante realçar essa questão, queridos. A largura da terra, vejam, você não pode ter uma largura, essa dimensão de comprimento, numa terra globo. Não tem lógica. A palavra aqui para largura é platos, no grego platos, que implica um platô, é algo plano. Eles sobem sobre a extensão, o plano da terra. E eles cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E é muito importante entender duas coisas aqui. O arraial dos santos e a cidade amada. Queridos, o arraial, o acampamento dos santos, nos remete à festa de Sucote, a festa das cabanas, que o povo de Israel fazia as cabaninhas no deserto, ou posteriormente, mesmo já tendo se estabelecido em Israel, na terra de Canaã, faziam as tendas para comemorar sua peregrinação. Só que dessa vez os santos vão estar realmente peregrinando, né? No acampamento. Nós vamos voltar ali a habitar em tendas, como foi o povo de Israel ao ser livrado do cativeiro egípcio pela mão poderosa de Arro, né? Pela providência de Arro e pela guia de Moshe, né? Moisés. Então, mais uma vez, nós vamos estar lá no acampamento, habitando em tendas. São moradas provisórias, já que o milênio é a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, né? E a cidade amada. Nós estamos falando, queridos, de Yerushalayim, a Jerusalém terrestre, aquele local da Palestina tão odiado, tão atacado, né? Estamos falando ali da região da Judéia, ali onde está Jerusalém, ok? Que é a cidade amada. E então de Yarro desce o fogo do céu e os devora. E Hassatan, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso Navi, falso profeta. E serão atormentados no Sheol. Serão atormentados no abismo. Olha que interessante. O Sheol, você sabe onde é. A região inferior à terra.
a crosta terrestre, você tem o Sheol, uma dimensão que haverá fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aqui sim, há uma morte real, a aniquilação. Ela é chamada de segunda morte porque a primeira morte natural, que acometeu a todos os ímpios, será seguida desta segunda morte, após a segunda ressurreição, quando eles ressuscitarem para o juízo final. E aqui que ocorre esse juízo final. A segunda ressurreição, a segunda morte, a aniquilação, a morte eterna. Agora, Isaías 62 descreve, já que entendemos o que é o arraial dos santos, o acampamento, vamos entender quem é a cidade amada pelas escrituras. E se você faz uma pesquisa simples, uma pesquisa de palavras-chave, né, na chave bíblica, você vai encontrar apenas uma referência que se refere à cidade amada. Está em Isaías 62, 1 a 4. O profeta Yeshayahu diz: por amor de Zion não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a tua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça. Veja só, os gentios contemplarão, estarão vivos para contemplar a justiça, a tzedakah do eterno. E todos os reis a tua kevod. Ou seja, os líderes políticos da terra contemplarão a justiça do eterno e verão a glória do reino do Messias. E chamar-te-ão por um novo nome, que a boca de Yahweh designará. Então, a cidade amada terá um novo nome. Ou seja, queridos, é interessante que o conceito de a Nova Jerusalém, as pessoas arremeterem ao céu, é frequentemente mal compreendido, porque as escrituras dizem que a Jerusalém terrena será renovada. O verso 4 diz que nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra. Olha que interessante, a tua terra. Estamos falando da região que eles chamam de Oriente Médio, ali na Palestina. Nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão. É lógico que está falando da terra aqui. O céu nunca foi chamado de assolado. A coerência e a lógica nos levam a compreender que será na terra, que esse lugar é demasiado precioso para o eterno e será restaurado. Mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela. E a tua terra, olha que coisa linda, queridos. Não é só a cidade que é descrita aqui, é a terra de Israel, a Eretz Israel, a Canaã, que emana leite e mel, que foi prometida aos israelitas e a todos que se unem ao povo pela fé no Messias, são enxertados na oliveira, né? As duas casas de Israel, a casa perdida, o filho pródigo retorna ao lar. Nós que estávamos denominados goim, gentios, cachorrinhos, nós agora somos Israel. Nós estamos de volta ao nosso povo, à nossa origem, Abraão. Nós saímos do vômito dos gentios, da idolatria, da feitiçaria, da impureza, da imoralidade, da prostituição, da maldade, da contaminação e retornamos à nossa origem hebraica, às nossas raízes hebraicas, queridos. Que coisa linda. Por isso que vai ser renovado até o nome e por isso que ela é chamada de acasada, ou seja, o povo na terra prometida. Porque Yahweh se agrada de ti e a tua terra se casará. Então vamos pegar esse conceito. A terra se casará. Se a terra se casará, com quem a terra se casará? E isso é muito importante. Porque o Apocalipse 21 e 22 vai nos dizer com quem essa terra, a terra de Israel, né, lá na Palestina, Oriente Médio, se casará, né, a cidade amada.
O Apocalipse 20, 11 em diante diz: eu vi um trono grande e branco, e eu que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Arro, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É importante, queridos, notar que no fim dos 1000 anos, os mortos serão sentenciados, ou seja, eles receberão a punição das suas obras, os ímpios mortos, desde Caim até o último ímpio que viveu durante o reino milenar, né? As nações que vão estar vivas serão sentenciados. Por isso que ele diz que viu grandes, pequenos, abriram-se os livros, né? Os livros de registro dos pecados. E abriu-se um outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas. É um registro, né? Que contém todas as obras, e por isso que diz que é segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Sheol deram os mortos que neles havia. É muito interessante isso. A Escritura dá a entender que o abismo vai expelir esses mortos, né? Eles vêm das águas, certo? É interessante esse conceito que eles vêm do abismo, né? Que o mar vai dar os seus mortos. Esse é um conceito muito interessante, né? E fala que o Sheol também, né? Mas quando falamos do Sheol, nós falamos da sepultura, nós estamos falando do abismo. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Cada um recebe uma sentença diferente, né? De acordo com a sua pecaminosidade, a sua maldade. Lógico que não existe tormento eterno aqui nessa questão, porque vai haver uma aniquilação total. Lógico que cada um vai ser punido de acordo com os seus feitos, né? Alguns vão ser mais castigados, outros menos. Mas o Apocalipse diz que a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, quando se fala de morte, morte é morte. É aniquilado, é destruído para sempre. A própria morte será destruída. Tem um pensamento meio um tanto inusitado, um tanto difícil de se conceber que a morte será destruída, mas ela será, queridos. A Escritura diz, o último inimigo a ser destruído será a morte. E fala que o próprio Sheol, que é essa dimensão inferior abaixo de nós, né, ela será lançada no lago de fogo, não vai mais existir. Né? E aí diz, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, o Apocalipse 21 traz a descrição mais bela, mais poética do mundo, de todos os tempos. Quando Yohanan contempla o desfecho final, e o final feliz, né, graças ao Eterno, e mostra a recompensa eterna daqueles que amarem o Pai, amarem o Messias, amarem a vida eterna, junto com os santos do Pai. Não haverá mal, não haverá morte, não haverá sofrimento. Yohanan disse que viu um novo céu, uma nova terra. Palavra nova que é kainós, que é renovado, não é uma coisa que é totalmente nova, que nunca existiu. É algo renovado, restaurado. Céu restaurado, a terra restaurada, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, é interessante o mar não existir, e falar que haverá uma aniquilação no Sheol, né? O abismo de águas será aniquilado, de certa forma. É interessante conectar isso com o mar já não existe, né? Sheol, os abismos de águas não existem mais. E eu e Yohanan vi a santa cidade, a nova Yarushalayim, né? A cidade que tem o nome do Pai, Yarro, né? Tem o nome do Eterno,
E ele vê essa santa cidade que de Yarro descia do céu. Muito importante, queridos. Nós lemos que a terra vai se casar. Com quem ela vai se casar? E aí, Yohanan descreve que ela vem do pai, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, o Messias, na terra de Israel, com os santos, é o marido. A esposa é quem? É a santa cidade celestial, é a Yerushalayim, que ela vai descer como uma noiva, né? Que vai ser entregue a seu marido, o Messias, junto com os santos que estão na terra, receberão essa noiva. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Yarro com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo. O mesmo Yarro estará com eles e será o seu Eloá. Então, o tabernáculo, né, a habitação do Pai, o Yarro eterno, será com os homens. E aí é onde ele vem reinar, onde ele chega junto com a santa cidade, até porque o milênio é do Messias. Ele reina, ele recebe, né, esse cetro de ferro, ele reina para preparar, né, o marido para essa noiva, né, que desce com o Eterno. E o mesmo Eterno estará com eles e será o seu Eloá, ou seja, somente depois dos 1000 anos é que o Eterno habita conosco, né, habita com o Messias na terra. E Arro limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, toda lembrança ruim será removida, será apagada de nossas mentes. Nós não vamos mais lamentar pelos nossos mortos, não vamos mais prantear, estar enlutados, sofrendo, nem haverá choro, nem clamor, não vai haver dor, porque tudo isso já passou. E eu que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A palavra novas quer dizer restauradas, renovadas. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Aleph e o Taf, o princípio e o fim. A primeira letra do alfabeto hebraico, a última, denotam, queridos, o início da criação e também a restauração de todas as coisas, a redenção de toda a criação. A quem quer que tiver sede, de recede, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Bom, Apocalipse 21 continua descrevendo, né, que quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Eloá e ele será meu filho. Que honra ser chamado de filho dos Benei, Yah, os filhos do Eterno. Mas quanto aos tímidos, ou seja, quanto aos covardes, quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, mostra que o outro lado, né, infelizmente, além de ser privados de todas essas bênçãos, né, da eternidade, sua parte será com Satã, com o lago, no lago de fogo e enxofre, já que esse lago de fogo e enxofre foi preparado para Satã e seus anjos, não foi preparado para nós, seres humanos. Mas infelizmente aqueles que teimarem continuar fazendo a vontade de Satã serão lançados no lago de fogo e enxofre e aniquilados. Por isso que chama morte, é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 Melahi, dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Novamente, queridos, quem é a esposa, senão a nova Yerushalayim, a nova Jerusalém que desce do céu, né? Que ela vem do Pai, né? Conforme a Escritura diz. Que essa que é a mulher do Cordeiro. Então, o Cordeiro não está descendo na cidade santa do céu. Ele está na terra com os santos, está no acampamento dos santos, onde repousará
a nova Yerushalayim, conforme o livro de Zacarias 14 narra, né, esse encontro, né, dos santos com a santa cidade, onde será plainado o Monte das Oliveiras, né, e já estará plano para receber a nova Yerushalayim, a santa cidade, a Jerusalém celestial. Verso 10 diz: e levou-me em Ruach, em espírito, a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Yerushalayim, que de Arro descia do céu. Então, Yohanan contemplou esse alto monte, né? Onde será esse alto monte? Será numa dimensão celeste? Com certeza, está, não é nessa dimensão terrena, é a dimensão celeste, do Shamaim, dos céus, né? Onde ele contemplou essa santa Yerushalayim. Ela está pronta, queridos. Ela vai descer muito em breve, né? Mas essa cidade já está pronta. O povo que tem que se preparar, né, para casar com essa cidade, para desposarmos essa noiva. E tinha a Kevod de Yahweh, a glória do Eterno. E o seu resplendor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Queridos, o esplendor é indizível. Paulo disse que são que nem não viram, ouvidos jamais ouviram as coisas que o Eterno tem preparado. A gente pode fazer meras comparações com o verde, com o vermelho, com o cristal transparente, mas não dá para conceber completamente. Por isso que Shaul, Paulo diz que depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Yahweh, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Então, é só aí que ele entregará o reino a seu Pai, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. É importante, queridos, compreender que o reinado messiânico ele tem que ocorrer porque o Messias ele vem para aniquilar todos os inimigos. Ele começa com Edom, com Moabe, com Amon, com Egito, falando dos adoradores da besta, falando do próprio anticristo, que ele irá consumir com o brilho da sua vinda, e por fim, falando das nações rebeldes, né, que serão destruídas, são inimigas de Israel, que vão, na última instância, né, no final do milênio, afrontar a cidade amada, vão atacá-la, onde o fogo vai descer do céu, e também a própria morte, né, o Sheol, a morte, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então tudo isso tem que ser aniquilado. O próprio Satã, né, o inimigo de todo o bem, inimigo do Eterno, inimigo do Mashiach, e os seus anjos serão aniquilados. Por isso que diz, ora, o último inimigo, né, além de todos estes citados, o último mesmo, que há de ser aniquilado, é a morte. Se nós entendermos, querido, o que realmente é a morte, a Escritura diz que o salário do pecado é a morte. A morte está ligada ao pecado. E o pecado não é nada mais, nada menos do que a transgressão da Torá. Leia 1 João 3,4. Erroneamente traduzido por lei. A tradução correta é a Torá, são as instruções do Eterno dadas a Israel pelo seu servo Moisés. O Eterno se revela por meio da Torá, os princípios do seu governo universal, né, que serão implantados na Terra durante o milênio e serão perpetuados por toda a eternidade. Não vai haver mais morte, não vai haver mais pecado, não vai mais haver transgressão da Torá. É muito simples a linha de raciocínio. 1 Coríntios 15, 24 a 26 é quando o Messias entrega ao Pai. São duas pessoas distintas. Também outra coisa que fica muito clara, o Eterno é um. Paulo diz que só há um Deus, o Pai. E um só Senhor, que é o Messias. O Adonai Adonim, o Senhor dos Senhores. Não existe, é o único nosso dono, mestre, é o Messias. E o único Deus, o Elohim, o Eloá, né, o único, o Eterno, ele é o único, que é Elion, Altíssimo, né?
Ele é o único que é Shaddai, é todo-poderoso, né? Somente ele é supremo, ele tem esses atributos únicos que pertencem a ele. O único que possui imortalidade, que ninguém pode ver, nem jamais viu, nem verá. Né? É o eterno, em que não há sombra, nem mudança, não há variação nele. Ok? Então vamos lá, queridos. O verso 12 a 16 de Apocalipse 21 diz: E tinha um grande e alto muro com 12 portas. E nas portas 12 melahim, 12 anjos, ou mensageiros, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos Bnei Israel, os filhos de Israel, queridos. Aí onde entra Israel, restauração do reino de Israel plena, onde o Messias termina fielmente a regeneração, a redenção de toda a criação, e o eterno Pai, ele restitui o trono universal aqui, nessa nossa dimensão, que é o centro do universo. Né? Nós cremos, pela Bíblia, que nós habitamos em um reino, em um reino geocêntrico, né? Um universo geocêntrico. A Terra é o centro desse universo. Né? É o centro das regiões superiores, que são os céus, e entre as regiões inferiores, que são os abismos. Né? E há vários abismos. Esse é um outro tema muito interessante. Mas, do lado levante, né? Ou seja, do nascente, né? Nasce no oriente, né? No leste, tinha 3 portas. Do lado norte, 3 portas. Do lado sul, 3 portas. Do lado opoente, oeste, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12 emissários do Cordeiro. É muito interessante a simetria entre que chama de Antigo e Novo Testamento. Perfeito. Né? 12 tribos de Israel, os 12 Shalia, né? Os 12 emissários. E os Sherelim, né? Os 12 emissários. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. Então ela é um quadrado perfeito. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Um quadrado mais que perfeito. Não é aquela coisa lá que tem lá na Kaaba, lá do Oriente Médio, né? Aquela caixa. Essa é a verdadeira nova Yerushalayim. Isso é a cidade perfeita. E mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um melahim, né? Que é a de um anjo, né? E a construção do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então imagine, ouro transparente. Né? E o jaspe é uma pedra branca. Né? E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda. Então você tem esses tons lindos, né, de pedras preciosas, brilhantes, transparentes, né, o vermelho, o verde da esmeralda, né, o branco do jaspe, né, o azul, o quinto sardônica, né, vermelho, sexto sárdio, tom avermelhado também, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, um 10º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Que coisa linda será a nova Israel, né? A nova Yerushalayim, o reino do Messias, o reino do Cordeiro, dos seus santos, né? E nela não vi templo. Olha que interessante, não tem templo, não tem catedrais, não tem estruturas dedicadas à adoração, porque o seu templo é o Eloá Yahweh El Shaddai, é o eterno Yahweh, grande eu sou, todo-poderoso, e o Cordeiro. Então você vê esses 2 personagens aí reinando, o Pai e o Filho. Né? E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a Kevod de Yahweh a tem iluminado.
e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, querido, Sol e Lua são astros e que foram dados temporariamente para até que as trevas fossem dissipadas plenamente no universo. E é o Messias quem vai aniquilar essas trevas no seu reinado. Ele é a luz do mundo. Ele é a lâmpada da nova Yerushalayim. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua kevod e honra, glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a kevod e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine. Isso é muito importante. Nada pecaminoso, nada contrário à Torá do Eterno haverá na nova terra. E que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21. Você gostaria de fazer parte do reino eterno? Você gostaria de contemplar a regeneração da terra no reinado do Messias e, por fim, o seu desposamento, né, quando ele receber a noiva, né, a nova Yerushalayim, vinda do Pai, e o próprio Pai estará conosco aqui habitando, né, no trono universal, centro do universo restaurado. Que o Eterno te abençoe, meu irmão, minha irmã, e te faça um instrumento do seu reino, tá? Compartilhe essa mensagem, viva essa esperança e nunca desista, tá? Nós somos Israel, pela benevolência do Eterno, por adoção em nome do Messias, Yahushua HaMashiach, a todos que o receberem, a todos que se apoderarem da sua recede, da sua graça, da sua bênção, do seu poder, tá? E andarem em tzedakah, em justiça, cumprindo seus mandamentos. Shalom para você, que o Eterno te dê emuná, mais fé a cada dia nessas verdades eternas. Até um próximo Hangout amanhã, 20 horas no canal Neemias Gomes. Eu espero por você.